nossa videoaula de campo para aprendermos sobre um bioma muito importante para o Brasil, que é a Restinga. A Restinga é uma área que cobre toda a costa litorânea do Brasil e ela fica entre o mar e os fragmentos de Mata Atlântica. Para a gente conversar sobre esse bioma, eu vim aqui hoje na área de relevante interesse ecológico da Fazenda do Itapebuçus, aqui em Rio das Ostras. Nós vamos adentrar um pouco na área de preservação da Restinga aqui da área do Itapebuçus. Mas na realidade a Restinga é algo um pouco mais complexo e de grande importância. Ela é um ambiente, um bioambiente já determinado pelo solo arenoso. Ela é um ambiente de solo arenoso e costeiro, formado ao longo de todo o litoral, principalmente brasileiro, mas ao redor de todo o mundo. Para alguns autores, a Restinga ela é determinada, é conceituada como um termo utilizado para definir diferentes formações vegetais estabelecidas sobre o solo arenoso que ocorre na planície costeira. E esse ambiente vegetal ele tem influência marítima, como alta salinidade, ventos fortes, e por ter esse solo assim, ele também tem pouca deposição de água doce e matéria orgânica. Então, se a gente parar para pensar, esses vegetais que vivem aqui nesse ambiente, na realidade, eles são muito casca grossa, eles precisam ser muito resistentes. Tanto que as folhas desses vegetais são mais espessos para que consigam ter acúmulo de água doce que vem da chuva. Porque o pouco de água que cai da chuva, ela é rapidamente absorvida pelo solo. Então, as plantas que vivem nesse ambiente precisam de várias formas de adaptação. E existem vários tipos de planta nesse ambiente, existe uma biodiversidade. É um ambiente determinado por plantas herbáceas, que são essas plantinhas rasteiras, né, mais próximas do solo, que estão logo de frente para o mar, né, recebendo esse spray marinho e essa alta influência de salinidade e ventos fortes, né? E tem as plantas arbustivas, né, que estão mais atrás, são plantas de alto porte, já conseguem atingir até 5 metros. E bem mais atrás, depois das dunas, a gente pode encontrar as florestas de restingas, que são plantas mais altas, árvores que conseguem atingir até 15 metros de altura. Mas a gente vai conseguir acompanhar melhor essa comunidade vegetal quando a gente adentrar a Restinga. Por enquanto, a gente vai conseguir pelo menos observar as plantas herbáceas, as mais rasteiras, e como elas se comportam nesse ambiente. Vocês também podem observar que dentre essas plantas herbáceas, de forma pouco recorrente, existem as bromélias, os cactos, né? Alguns arbustos de baixo porte, de pequeno porte. Assim a gente entende que na realidade a Restinga é um bioma de grande importância para a natureza. Existe a sua biodiversidade na flora e na fauna, porque ela também abriga muitos animais. Formação de Restinga, pessoal. Vocês talvez já devem ter se perguntado: de onde que vem a areia da praia? De onde que surge esse solo arenoso? Alguns autores defendem que esse solo arenoso surgiu no período quaternário, com o recuo do nível do mar. Nesse período, o mar teve variações muitas vezes, e aí surgiu então esse solo arenoso e depois, muito tempo depois, surge a vegetação, que vai cobrindo a areia, né? Mas como falar da formação da Restinga de Rio das Ostras sem falar sobre a formação geológica dessa cidade? A formação geológica de Rio das Ostras sofreu intensa atividade vulcânica, formando assim rochas ígneas, né, desse magnetismo. E essa formação ocorreu há pelo menos 200 bilhões de anos atrás. E essas rochas formadas através dessa atividade sofreu degradação e deformações por pelo menos 520 milhões de anos, dando origem a um solo com características
características muito próprias, como por exemplo uma coloração mais preta, né? Por conta da presença de minerais pesados como magnetita, rutilo, monazita e outros tantos que trazem a coloração escura para a areia da praia e para algumas lagoas que se formam na cidade, como a Lagoa do Iriri e a Lagoa do Itapebuçus, que é onde a gente está. Vamos observar aqui essa lagoa. Olha a coloração um pouco mais avermelhada que tem a água. Isso se dá devido à presença desses materiais magnéticos que tem e pela presença também de matéria orgânica que se tem em deposição à água. A gente vai observar também que existe um grande aporte de vegetais em torno da lagoa, porque a lagoa ela propicia o crescimento de arborífero, né, de árvores maiores, né, de aporte maior. Portanto, a gente pode entender que isso daqui também traz uma influência positiva para a restinga do local. Essa água ela é salobra, com pH que varia mais ou menos 5,3 de acidez. E isso traz uma influência para o solo, porque ela recebe água de chuva, deposição de água de chuva e água sedimentar vindo da terra, né? E essa água sedimentar, ela vem de rochas sedimentares com a presença desses minerais, magnetita, rutilo, que são minerais mais escurecidos. Vamos continuar então conversando agora sobre as comunidades vegetais da Restinga, né? Já conhecemos ali na frente para o mar os vegetais herbáceos, né? Que são os rasteiros, aqueles que estão muito próximo à praia. Agora a gente adentrando um pouco mais a Restinga, vamos conhecer os arbustivos, os de porte um pouquinho maior, né? Que alcançam um porte médio ali entre 5 metros, podendo alcançar até 5 metros, árvores de porte pequeno, mas com uma biodiversidade maior, porque nesse local aqui não existe tanta influência do vento marítimo, né? Ainda tem o spray marinho que traz salinidade, né? Existe água fluvial marítima, né? Mas existe ainda aqui deposição de matéria orgânica. Como a gente pode ver, existe uma biodiversidade maior de espécies vegetais. E ainda tem a influência da topografia do ambiente, como esse baixo relevo que propiciou aqui um acúmulo de água de chuva, e esse acúmulo de água de chuva fez com que essas plantas se desenvolvessem um pouco melhor, um pouco maior. Então, a gente adentrando a Restinga, a gente vai encontrar um solo um pouco menos empobrecido pelo acúmulo de matéria orgânica que cai dessas árvores de porte maior. O solo que está logo de frente para a praia, ele é muito pobre em nutrientes, porque as plantas rasteiras não dão a possibilidade de matéria orgânica se acumular. Então a gente está adentrando a Restinga e vamos conhecer um pouco mais sobre a vegetação arbustiva da Restinga daqui de Rio das Ostras. Pessoal, continuando a falar sobre as nossas comunidades vegetais, aqui a gente já está um pouco mais adentro da Restinga, podendo ver uma biodiversidade como coqueiros, né? E aqui a gente tem as bromélias de porte pequeno, já temos cactos de porte maior e uma árvore endêmica aqui da região, que é a aroeira mansa. A aroeira mansa, ela vem sendo ela é encontrada ao longo de toda a Restinga, tanto de forma muito pequena, arbustiva, como uma árvore já desenvolvida. Mas ali na frente nós vamos pegar uma imagem dela bem maior. Ela serve de alimento para a fauna que tem aqui nas regiões. Muitos pássaros, como o sabiá da praia, se alimenta das sementes da aroeira mansa. Jamendo.com. Vamos falar um pouco melhor sobre essa espécie vegetal específica aqui da região de Rio das Ostras, que é a aroeira mansa. Ela tem por nome científico Ixino terebintifolius. Ela tem várias propriedades medicinais, como
antimicrobiano, anti-inflamatório, usado como antisséptico e também para tratamento de estomatite. É uma árvore de pequeno a médio porte, podendo alcançar até 9 metros de altura. Ela serve para reflorestamento de áreas degradadas e para alimento de animais. Também ela serve de deposição de matéria orgânica, ela faz sombra para as outras árvores de pequeno porte ou árvores arbustivas, que são as mais baixinhas, né? Então ela é uma árvore que traz uma biodiversidade muito grande aqui. Nós teríamos que conversar agora sobre mais uma comunidade vegetal, que é a Floresta de Restinga. Mas nós estamos numa área de preservação, portanto eu não tenho como caminhar muito para dentro da Floresta de Restinga para a gente poder conversar sobre algumas espécies que tem aqui. Mas a gente vai fazer um vídeo aqui para pegar um pouco sobre um fragmento da floresta que a gente tem ali atrás. É um pequeno fragmento que tem logo após de um pedaço da lagoa do Itapebuçus, que tem ali embaixo. Já começa já a área de preservação com a Floresta de Restinga, onde tem umas árvores maiores. Ainda logo após aqui dessas peças arbustivas vão vir as árvores de aporte maior, já dando espaço para uma biodiversidade tanto da flora quanto da fauna, né? Infelizmente, pessoal, ao longo de toda a gravação da nossa videoaula de campus, não conseguimos nenhuma imagem do sabiá da restinga, que é a espécie de fauna endêmica aqui da região dos lagos, né? Se encontra em Rio das Ostras, Macaé, Araruama. Ele é bem comum no ambiente de restinga daqui da região dos lagos. Ele tem por nome científico Mimogilvus, também é conhecido como sabiá branco ou sabiá da praia. Para não deixar ele de fora da apresentação, decidi colocar uma fotografia e falar um pouco mais sobre essa espécie. Ele tem um comportamento diurno, se alimenta de pequenos insetos e frutas, e ele é encontrado com facilidade aqui na região, como já foi dito. O ambiente de Restinga também abriga muitos outros animais, como o gambá, a cuíca, o tatu, a capivara, o gato do mato, e existem a importância, né, da preservação da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora. Um está interligado ao outro, né? Como último tópico do trabalho, gostaria de demonstrar alguns impactos ambientais que a Restinga de Rio das Ostras vem sofrendo. Separei alguns fragmentos de reportagem que demonstram ações antrópicas, como o exemplo de incêndios, né, na Restinga, ajardinamento da orla da praia, que tem causado grandes erosões no solo, e o sistema de esgotamento da cidade, né, que às vezes percorre a orla. Isso faz com que também ocorra grandes erosões e atinge de forma direta a restinga que habita ali na orla da praia. E isso tem prejudicado a fauna e a flora, né? A biodiversidade da cidade de Rio das Ostras. Nos próximos fragmentos de reportagem, nós vamos entender melhor um pouco sobre os impactos ambientais que essa cidade vem sofrendo. Jamendo.com Professor Gilberto, o que realmente está acontecendo aqui na orla da Praia do Abricó?
Olá a todos, eu me sinto muito agradecido de estar comentando com toda a nossa população sobre uma praia da nossa região aqui, na cidade de Rio das Ostras, que vem sofrendo há muito tempo processo de erosão, né, que é a Praia do Abricó. Outras praias aqui também tem isso, mas a Praia do Abricó, conforme começou aqui em Rio das Ostras essa parte de esgotamento, começou também a haver essa erosão profunda. E agora que nos chamou a atenção é que nessa praia houve um incêndio naquela região ali. Esse incêndio foi por trás dessa vegetação que já dá aqui para a pista, então as pessoas passavam e não via que estava queimado a parte de trás. E nos chamou muita atenção também, porque ao invés do nosso pessoal do meio ambiente tentar recuperar essa área, o que a gente percebeu é que estão fazendo um ajardinamento. E não tem como substituir uma vegetação muito específica, que é a restinga, por grama e por outras plantas que não são nativas. Por que não tem como fazer isso? Não tem como fazer isso porque o sistema de raiz, o raizame dessas plantas da restinga são específicas e fazem um trabalho muito acolhedor com as areias dessa região, fixam as areias nessa região, e assim é que nós então, se nós trocarmos realmente a restinga por grama e outra vegetação, como coqueiro, etc., que pode até ficar bonita, mas não vai ficar pertencente ao ambiente, que é o ambiente natural. Professor Gilberto, é um Gilberto, patrimônio, diga-se de passagem, é um patrimônio nosso. Professor, o senhor acha que está acontecendo ou acontecer aqui, exemplo, o que aconteceu lá no comecinho da Praia do Abricó, bem ali perto da Praia da Tartaruga, aonde que alguns anos atrás o mar praticamente quase chegou ao asfalto, à pista, devido à retirada desse mato? É o que vai acontecer. Muito bem pensado, muito bem colocado. É um agravamento, a retirada dessa vegetação, que é uma retirada da vegetação, não é só uma queimada, é uma retirada de vegetação, vai acelerar esse processo, infelizmente. Tem muitas pessoas que dizem, mas é mato, tem que tirar esse mato, mas é o mato que faz com que não aconteça erosão. E não é só mato, esse mato não é só planta, tem os animais que estão aqui. Esses animais que estão aqui, eles não se adaptam àquelas plantas que estão ali também.